Eles o chamaram de Conselho de Ascensão. 50 mundos. 1000 representantes. Um voto que decidiria o destino de uma espécie inteira, a nossa. A câmara era vasta, esculpida em cristal vivo que pulsava com veias bioluminescentes. Cada delegado sentou-se em anéis em camadas que subiam em espiral como o interior de uma concha. No centro, suspensa em campos antigravitacionais, flutuava a projeção holográfica de um pequeno planeta azul. O conselheiro Tariq, comandante supremo da Armada Veloriana, levantou-se de seu assento. Seu exoesqueleto brilhava sob a luz da câmara, revestimento de obsidiana sobre músculos e tendões desenvolvidos para a guerra. Quando ele falou, sua voz ressoou através de nós de tradução embutidos no crânio de cada delegado. Estimado Conselho, durante 2 séculos observamos este mundo. Estudamos as suas transmissões, analisamos os seus conflitos, mapeamos as suas divisões. Ele gesticulou e o holograma mudou. Fronteiras apareceram na superfície da Terra, brilhando em vermelho onde as guerras foram travadas. Eram tantos. Eles se autodenominam humanidade. Eles não conseguem chegar a acordo sobre os governos. Sobre recursos. Em deuses. Eles matam uns aos outros sobre linhas invisíveis desenhadas na terra. Murmúrios ecoaram pela assembleia. Acordo. Desprezo. Tariq continuou. A tecnologia deles é primitiva. Suas armas são rudimentares. Eles mal tocaram a própria lua, muito menos as estrelas. E ainda assim, ele fez uma pausa, deixando o silêncio aguçar suas próximas palavras. Eles vivem em um mundo rico no elemento 7, o combustível que alimenta nosso império. Um mundo perfeitamente posicionado ao longo das rotas comerciais espirais externas. Outra delegada se levantou, a embaixadora Kira do Celularium Collective, sua forma translúcida brilhando como vidro líquido. Comandante Tariq, os acordos de expansão harmoniosa proíbem a invasão de civilizações pré-estelares. A humanidade ainda não alcançou viagens mais rápidas do que a luz. Eles estão protegidos sob protegidos. A risada de Tariq foi um som gutural. Os acordos foram escritos quando o Conselho acreditava que as espécies primitivas mereciam tempo para evoluir. Mas a evolução requer unidade, cooperação, disciplina. O holograma se aproximava, cidades em chamas, protestos, paradas militares. A humanidade não tem nada disso. Eles são uma espécie fraturada e autodestrutiva. Se não reivindicarmos o seu mundo, eles próprios o destruirão. Estaríamos fazendo um favor à galáxia. A Câmara entrou em erupção. Alguns delegados gritaram apoio. Outros se opuseram. Mas Tariq estava preparado para este momento. Ele passou meses garantindo que os votos certos fossem garantidos e que os temores certos fossem alimentados. Quando o árbitro pediu ordem, a votação começou. Luz verde para invasão. Luz vermelha para contenção. Um por um, os anéis da delegação se iluminaram. Verde. Verde. Vermelho. Verde. 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 A luz de Kira piscou e depois ficou verde. Ela encontrou o olhar de Tariq do outro lado da câmara, sua expressão ilegível. Quando a contagem terminou, o resultado foi exibido em todos os idiomas falados pelo Conselho. Resolução 4.447 ONUs. Autorização de aquisição territorial, aprovada. O destino da humanidade foi decidido por seres que nunca pisaram na Terra, que nunca sentiram a sua chuva, nunca ouviram a sua música, nunca conheceram o cheiro do seu solo depois de uma tempestade. Eles viam apenas números, recursos, oportunidades. Eles não nos viram. 6 meses depois a armada chegou. 1.800 navios de guerra, cada um do tamanho de uma cidade. Dreadnoughts com canhões de plasma montados no casco, capazes de destruir continentes. Fortalezas de porta-aviões contendo dezenas de milhares de drones. Armas biológicas projetadas para incapacitar sem destruir infraestruturas valiosas. Eles emergiram de um trânsito mais rápido que a luz na borda do sistema solar da Terra, com motores funcionando como um segundo sol. Tariq estava na ponte da nau capitânia do domínio eterno, com as garras dobradas nas costas.
Através da janela de visualização, a Terra pairava à distância, pequena e frágil, irrelevante. Abra todas as frequências, ele ordenou. Traduzir a mensagem para seus idiomas principais. O oficial de comunicações obedeceu. Em todo o mundo, todos os rádios, todas as televisões, todos os dispositivos conectados transmitem simultaneamente a mesma mensagem. Pessoas de terra, vocês são, por meio deste, súditos do Império Valoriano. Rendam os vossos governos, cessem toda a resistência, cumpram e serão integrados na nossa economia como ativos laborais. Resistam e esterilizaremos suas cidades uma por uma até que a conformidade seja alcançada. Você tem 72 horas para responder. Então eles esperaram. Tariq esperava pânico. Transmissões desesperadas. Líderes lutando para negociar. Ele tinha visto isso em 17 mundos conquistados antes deste. Mas a Terra estava em silêncio. Nenhuma resposta. Nada de súplicas. Sem desafio. Apenas silêncio. Comandante, disse o oficial de comunicações, a confusão brilhando em seu rosto. Não há resposta. Nem mesmo canais criptografados. É como se eles não nos ouvissem. Os olhos de Tariq se estreitaram. Não, senhor. A mensagem foi recebida. Confirmado em todos os principais centros populacionais. Mas não há resposta. Nenhuma transmissão governamental. Não podemos detectar nenhuma mobilização militar. É o quê? O oficial hesitou. É como se eles estivessem nos ignorando. As garras de Tariq se apertaram. Ignorando-os? Impossível. O medo era universal. Todas as espécies, quando confrontadas com a extinção, imploraram ou lutaram. A humanidade não estava fazendo nada disso. Avancem a frota, ordenou Tariq. Se eles não responderem, nós os faremos. A armada avançou, os motores cortando o vazio. E na terra, em bunkers enterrados a quilômetros de distância das montanhas, em laboratórios escondidos atrás de paredes falsas, em centros de comando que não apareciam em nenhum mapa. A humanidade os viu chegar. Tínhamos ouvido a mensagem. Simplesmente não tínhamos nada a dizer. Ainda não. A armada alcançou a órbita da Terra no terceiro dia. Tariq observou através da janela de visualização enquanto sua frota formava um bloqueio, um laço de aço apertando o planeta. Dreadnoughts posicionados sobre as principais cidades. Conjuntos de varredura ativados, removendo a atmosfera e as camadas da Terra, em busca de instalações militares, esconderijos de armas, qualquer coisa que pudesse representar uma ameaça. Eles encontraram cidades. Infraestrutura. Bilhões de assinaturas de calor percorrendo suas rotinas diárias. Mas não há exércitos concentrados nas fronteiras. Nenhuma frota lançando de bases escondidas. Nenhuma rede de defesa planetária sendo ativada. Nada. Relatório de situação, exigiu Tariq. A voz do oficial tático era incerta. Senhor, estamos detectando normalidade. O transporte terrestre está operando. As redes elétricas estão ativas. Estamos até captando transmissões de entretenimento. É como se eles não se importassem que estamos aqui. O tom de Tariq era gelado. Talvez eles não entendam a gravidade, sugeriu o subcomandante Krell, seu segundo em comando. Eles são primitivos. Talvez eles pensem que somos uma farsa. Uma alucinação em massa. Tariq considerou isso. O orgulho costumava ser a fraqueza das espécies inferiores. Então nós os fazemos entender. Demonstração tática. Selecione uma área desabitada. Deserto, tundra, algum lugar remoto. Mostre-lhes o que as nossas armas podem fazer. Alvo adquirido, informou o oficial de armas. Deserto do Saara. Não há centros populacionais num raio de 200 quilômetros. Fogo. O canhão principal do Dreadnought zumbiu, aumentando o ataque. Então, uma lança de plasma superaquecido irrompeu do barril, perfurando a atmosfera da Terra em uma coluna de luz que transformou a noite em dia em 3 continentes.
O raio atingiu o deserto. A areia virou vidro. Uma cratera de 6 quilômetros de largura apareceu num instante, brilhando como uma ferida na superfície do planeta. Tariq esperou pelo pânico. Pelas transmissões frenéticas. Para se render. Em vez disso, 30 segundos depois, uma única mensagem apareceu em todas as telas de cada navio da armada. Texto simples. Inglês. Não traduzido. Nós vimos isso. Obrigado pela demonstração. Isso foi tudo. Tariq sentiu algo estranho subindo por sua espinha. Não tenha medo, ele esmagou civilizações muito mais antigas que esta. Mas, desconforto. Rastreie aquela transmissão, ele ordenou. Fontes, em todos os lugares, senhor. Está saltando por toda a rede planetária. Relés de satélite, estações terrestres, dispositivos civis. Quem enviou não quer ser encontrado. Ou Tariq pensou que eles queriam mostrar que não podiam ser encontrados. Forças terrestres avançadas. Tropas terrestres em 10 grandes centros populacionais simultaneamente. Seguro edifícios governamentais. Prenda a liderança. Se a humanidade quiser jogar, nós os arrastaremos para a mesa de negociações acorrentados. A ordem foi dada. Os pods de implantação foram lançados, sementes pretas caindo da armada em direção à superfície da Terra. Cada cápsula carregava 50 soldados e exoesqueletos de combate completos, armados com rifles de pulso e desreguladores neurais. Eles desceram sobre Nova York, Pequim, Londres, Moscou, Delhi, São Paulo, Cairo, Tóquio, Sydney, Joanesburgo. Tariq assistiu às transmissões táticas da ponte. 10 telas, 10 cidades, 10 patamares. Os casulos atravessaram as nuvens e se chocaram contra ruas, avenidas e praças. As escotilhas se abriram. Os soldados saíram com as armas erguidas, esperando que as multidões fugissem aterrorizadas. Em vez disso, encontraram ruas vazias. Não evacuado. Não no caos. Apenas vazio. Em Nova York, um esquadrão Valorian avançou pela Times Square. Os enormes outdoors digitais ainda brilhavam com anúncios. Refrigerantes, filmes, aplicativos bancários. Os semáforos alternavam entre suas cores. Um carrinho de cachorro-quente estava abandonado, com vapor ainda subindo da água. Esta é a equipe terrestre Alpha, informou o líder do esquadrão. Não há albergues. Nenhum civil. Procurando sinais de vida. Contatos negativos e alcance visual vieram outra voz. Equipe de Pequim reportando o mesmo. É como se eles tivessem desaparecido. Então, em Moscou, um soldado notou algo. Grafite. Pintado com spray na lateral de um prédio em cirílico, inglês, mandarim, árabe. Uma dúzia de idiomas sobrepostos uns aos outros. Você veio à nossa casa sem ser convidado. Agora seu palpite. E somos muito específicos em relação à hospitalidade. Antes que o soldado pudesse denunciá-lo, o solo sob o esquadrão entrou em erupção. Não é uma explosão. Algo pior. A própria rua desabou, não num buraco, mas numa armadilha. Cuidadosamente projetado. O pavimento foi minado, reforçado com suportes falsos e equipado com sensores de movimento. 12 soldados caíram 12 metros em uma rede de antigos túneis de metrô. E os túneis estavam esperando. A escuridão os engoliu. As luzes dos capacetes acenderam, revelando paredes cobertas de pichações, trilhos de trem enferrujados, em seguida, movimento. Não soldados. Não militar. Civis. Centenas deles. Armado com armas improvisadas. Clubes de vergalhão. Coquetéis Molotov. Explosivos caseiros. Um homem de terno empunhando um machado de incêndio. Uma avó com um rifle de caça. Adolescentes com drones adaptados para transportar ácido. Os Valorians tentaram levantar as armas, mas os humanos já estavam sobre eles. Enxameando, esmagando, arrastando os soldados para a escuridão com grande número e determinação horrível.
Um soldado conseguiu transmitir antes que seu comunicador morresse. Eles não têm medo. Eles não são estático. Em todas as 10 cidades, o mesmo cenário se desenrolou. Armadilhas. Ambicioso. Os civis transformaram-se em guerrilheiros, usando o conhecimento das suas próprias cidades como armas. Os esgotos tornaram-se zonas de morte. Os metros tornaram-se túmulos. Cada construção é uma armadilha em potencial. E os humanos não lutaram para vencer estes combates. Eles lutaram para aprender. Eles estavam testando a armadura Valorian. Tempos de reação. Pontos fracos. Protocolos de comunicação. Eles estavam coletando dados. Terak olhou para as telas táticas enquanto, uma por uma, as equipes terrestres apagavam. Puxe-os para trás, ele disse calmamente. Lembre-se de todas as unidades de superfície. Senhor? Agora. Enquanto os soldados sobreviventes recuavam para seus casulos e voltavam para a armada, Terak compreendeu. A humanidade não ignorou a invasão. Eles o convidaram a entrar. E em algum lugar abaixo, em bunkers que não existiam em nenhum mapa, comandantes humanos observavam os navios em retirada e se permitiam o menor dos sorrisos. Os alienígenas mostraram suas armas. Agora a humanidade sabia o que estava enfrentando. E a verdadeira guerra poderia começar. A guerra durou 3 anos, 2 meses e 17 dias. Mas não foi a guerra que Terak planejou. No primeiro mês, ele tentou o bombardeio orbital. Ataques de precisão contra alvos militares identificados pela vigilância. Mas a humanidade não tinha mais alvos militares. Cada base, cada instalação, cada depósito de armas foi esvaziado, despojado, realocado no subsolo ou dispersado. Entre as populações civis. Os scanners da armada podiam ver edifícios, estradas, infraestruturas. Mas eles não conseguiam ver as redes abaixo. As minas reaproveitadas. Os sistemas de metrô interligados entre continentes. Os bunkers escondidos sob hospitais, escolas, igrejas, lugares que os valorianos hesitaram em destruir por medo da condenação galáctica. A humanidade transformou todo o seu planeta em um labirinto e a si mesma em fantasmas. No segundo mês, Terak tentou o bloqueio e a fome. Corte de suprimentos. Deixe o desespero fazer o que a força não conseguiu. Mas os humanos também se prepararam para isso. Fazendas verticais e complexos subterrâneos. Sistemas de racionamento que pareciam quase ensaiados. Comunidades que partilhavam em vez de acumularem, não por nobreza, mas por cálculo frio, porque sabiam que a sobrevivência exigia unidade. E enquanto o bloqueio persistia, algo mais começou. A transmissão. A humanidade capturou soldados valorianos naqueles primeiros ataques terrestres desastrosos. Não muitos, 40 talvez 50. Mas o suficiente. E eles começaram a transmitir seus interrogatórios. Não tortura. Não violência. Apenas, perguntas. Por que você veio aqui? O que seus comandantes prometeram a você? Você sabe como chamamos este planeta? Oh! Você tem uma palavra para isso? As transmissões foram transmitidas em frequências que a armada não conseguiu bloquear. Eles alcançaram todos os navios. Cada soldado. E o mais importante, eles alcançaram o resto da galáxia. A humanidade não estava apenas lutando contra os Valorians. Eles os estavam processando no Tribunal de Opinião Pública. As notícias da invasão se espalharam pela comunidade galáctica como um incêndio. Imagens da superfície cicatrizada da Terra. Imagens de vítimas civis. Comunicações interceptadas onde oficiais valorianos discutiam perdas aceitáveis e cronogramas de extração de recursos. E então os humanos fizeram algo que ninguém esperava. Eles liberaram a votação. De alguma forma, através de espionagem hacker ou pura determinação, a humanidade obteve o registro completo dos procedimentos do Conselho das Ascendências. Todos os delegados votam. Cada argumento. Cada compromisso. Eles transmitiram tudo.
A conselheira Cairo assistiu à transmissão de seus aposentos, sua forma translúcida tremeluzindo de angústia. Seu voto, aquele que fez pender a balança, era agora de conhecimento público. Seus eleitores pediram sua renúncia. Protestos eclodiram no Celularium Prime. Em todo o conselho, os delegados lutaram para se distanciar da invasão. Alguns alegaram que foram enganados. Outros insistiram que votaram contra. Mentiras expostas quando os humanos divulgaram os registros verificados. O Império Valorian encontrou-se isolado. Os ex-aliados recusaram-se a enviar reforços. Os parceiros comerciais promulgaram sanções. A narrativa havia mudado. A humanidade não era a espécie primitiva sendo conquistada com justiça. Eles eram as vítimas que lutavam pela sobrevivência. E eles estavam vencendo a única guerra que importava, a guerra da percepção. No terceiro mês, Tariq mudou de tática novamente. Armas biológicas. Patógenos projetados para incapacitar sem matar, porque os cadáveres tinham uma visão ruim, mas uma população complacente e enfraquecida era aceitável. O vírus foi liberado em 12 grandes centros populacionais. 72 horas depois, Tariq recebeu os relatórios médicos. Taxa de infecção, 0,003%. Impossível. O patógeno foi testado em dezenas de espécies. Deveria ter se espalhado como um incêndio. Mas a humanidade fez algo insano. Eles se vacinaram antes mesmo de a invasão começar. Usando sua própria biotecnologia primitiva, eles analisaram todas as armas biológicas valorianas conhecidas a partir de informações interceptadas. Inteligência coletada de espiões, desertores e dados roubados ao longo de anos de preparação. Eles desenvolveram vacinas de amplo espectro e as administraram a bilhões de pessoas. Nem todos. A logística era impossível. Mas chega. O suficiente para embotar o fio da arma. E aqueles que ficaram doentes. A humanidade os colocou em quarentena com uma eficiência assustadora. Sem hesitação. Sem debate. Apenas pragmatismo frio e brutal. Tariq percebeu então o que realmente estava enfrentando. Esta não era uma espécie lutando por via história. Esta era uma espécie que aceitou o custo da sobrevivência. Eles passaram anos se preparando, não para uma guerra que pudessem vencer, mas para uma guerra a qual pudessem sobreviver. E eles fizeram as pazes com o que isso exigia. A virada ocorreu no 6º mês. Uma equipe de ataque humano, ninguém sabia como conseguiram ultrapassar o bloqueio, infiltrou-se num comboio de abastecimento Valorian. Eles não roubaram armas. Eles não sabotaram navios. Eles carregaram um vírus na rede de comunicação das armadas. Não é um vírus digital. Um memético. As mensagens começaram a aparecer em dispositivos pessoais de toda a frota. Imagens de mundos natais valorianos, lindas e intocadas. Depois, imagens da Terra antes da invasão. A semelhança era impressionante. Florestas, oceanos. Cidades cheias de vida. A mensagem era simples. Isto é o que você está destruindo. Isto é o que você se tornará se alguém mais forte decidir que você está no caminho. Foi uma guerra psicológica no seu melhor. E funcionou. As deserções começaram. Pequeno no início. Um punhado de soldados recusando ordens. Depois esquadrões inteiros. Naves rompendo a formação e recuando para espaço neutro. O Império Valorian poderia destruir um mundo. Mas não poderia destruir uma ideia. A ideia de que a humanidade tinha o direito de existir. Para lutar. Recusar a extinção. No final do primeiro ano, a armada de Terak era uma sombra de si mesma. Metade de sua frota havia se retirado. As linhas de abastecimento foram cortadas. O moral foi abalado. E a humanidade não apenas sobreviveu. Eles se adaptaram. A tecnologia Valorian recuperada já estava passando por engenharia reversa. Cientistas humanos, trabalhando com desertores que haviam mudado de local, estavam construindo suas próprias armas. Seus próprios navios. O Conselho da Ascensão,
enfrentando a pressão crescente dos mundos membros e a ameaça de dissolução, emitiu um decreto de emergência. Resolução 4721 Delta. Cessar-fogo imediato e retirada do sistema terrano, obrigatório. Terak recebeu a ordem a bordo do Eternal Dominion, agora marcado por cicatrizes e desgastado pela batalha. Ele olhou para a Terra uma última vez através da janela de visualização. Ainda está lá. Ainda queimando em alguns lugares. Ainda desafiador. Prepare-se para um trânsito mais rápido que o leve, ele disse calmamente. À medida que a armada se afastava mancando do sistema solar da Terra, os sensores detectaram algo. Naves humanas, tripuladas e remendadas. Por meio de salvamento e desespero, estavam deixando a órbita da Terra. Não fugindo. Seguindo. A humanidade não se contentava mais em sobreviver. Eles iriam garantir que a galáxia se lembrasse do que aconteceu quando você tentou levar a casa deles.